Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo. Vamos falar hoje de prova, a prova no processo penal. Vamos começar a estudar e começar a debater esse instituto que, na minha visão, ele é a coluna vertebral do processo. Nossa escola de direito no Brasil, gente, ela é muito focada no direito processual. Eu sou um advogado dessa geração, uma geração de direito processual, tá? Uma geração que se focou em estudar nuances, nulidades, detalhes, que tinha na mente que ia ganhar o processo conseguindo uma nulidade e tal. Nós não nos concentramos em histórias, em fatos. E como eu tenho dito muito aqui no canal, repetidas vezes, o bom advogado, o ser humano bem-sucedido, aliás, é aquele que é um bom contador de histórias. Então você precisa se afiar na habilidade de contar histórias. E para contar boas histórias, você tem que aprender a produzir o conteúdo dela, a produzir boas provas. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar o que é o processo penal? O processo penal, gente, ele é uma atividade de reconstrução do passado. O crime aconteceu no passado, dá início a uma documentação, uma investigação daquele delito, e aí esse crime vai ser reconstruído no presente, né, num passado não tão distante, ele vai ser reconstruído para que depois, no futuro, que será o presente, ele seja julgado por aquele juiz. A função do juiz, é interessante, né? A função do juiz é aquela de reconstruir o passado. Ele preside os atos de reconstrução do passado, para que ele possa, com base naquelas informações de reconstrução, tomar uma decisão sobre o futuro daquele acusado. Então, perceberam isso? O processo penal, o processo em geral, né? Ele é uma máquina de reconstrução do passado. Ali você vai trabalhar para produzir as provas. O que são essas provas? São informações de pessoas que viram os fatos, pessoas que estiveram perto dos fatos, pessoas que conheciam os atores envolvidos naqueles fatos, documentos produzidos a partir daquele fato, que apuravam cena de crime, ligações telefônicas e tal, mas que todos precisarão ser reconstruídos dentro da instrução criminal. Então a prova, ela, como eu já falei lá atrás, que é a coluna vertebral do processo, mas ela é o resultado da atividade de reconstrução dos fatos, que vai permitir ao julgador a decisão dele final. Claro, na teoria, uma decisão tomada com imparcialidade. Imparcialidade, eu sinto no meu âmago que o meu maior desejo, o que eu mais espero de um julgador é que ele seja imparcial, gente. Então o processo, ele é uma máquina de reconstrução do passado. E nós que somos advogados criminalistas, nós precisamos deixar aquela mentalidade de processo um pouco de lado. Por quê? Nos últimos 10 anos, as instituições jurídicas do poder, as instituições do poder judiciário, o poder judiciário se transformou. O Supremo Tribunal Federal tem a pior composição da sua história. O Superior Tribunal de Justiça oscila ali. Você tem ministros bons e ministros muito ruins. O Supremo é 90% ruim, né?
e são ministros que jogam para a plateia. Então, os tribunais superiores que antes, eu costumo dizer que o Supremo ele era a última trincheira da defesa do direito do cidadão, era onde a sua tese realmente era ouvida. O STJ também, mas eles hoje estão julgando mais com base no clamor popular do que com base no direito. Então, quando isso acontece, como aconteceu, nós temos que consertar o erro que a gente cometeu no passado. Qual foi o erro? Perdermos o foco, tirarmos o foco das histórias. Nós precisamos aprender a contar histórias, a investigar as histórias, para produzirmos a prova de forma bacana, de forma coerente com a tese que nós queremos sustentar. Acabou aquela lenga-lenga que tinha na advocacia, talvez vocês nem tenham conhecido, de que, não, eu resolvo isso nos recursos e tal. Acabou isso. Nós estamos vendo os advogados de todas as estirpes perderem seus casos no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça. Advogados da mais alta escola perdendo seus casos nos tribunais superiores. Por quê? Não tem mais espaço para nulidade. Não tem mais espaço para essa briga do devido processo legal, que era saudável, tá? Eu não estou dizendo que isso era errado, não. O que foi errado é pensar só nessa briga e esquecer das histórias, esquecer dos fatos que estão ali. Por isso que a gente está retomando e traçando daqui para frente um estudo sobre as provas. E gravem isso, a prova é a coluna vertebral de um processo. O juiz não pode condenar sem prova. E se a prova te leva a uma dúvida, vocês vão lembrar daquele velho princípio de direito. Indúbio pro réu. Quando se tem dúvida, o juiz faz o quê? Ele deve absolver o réu. Ele não deve condenar. Né? Uma velha regra milenar do direito que hoje não está em voga. Hoje o juiz, quando tem dúvida, ele senta o bambu no réu, ele senta o pau no réu. Então é importante vocês estudarem a prova, que já prestaram atenção? O que a prova produz ao magistrado? A prova produz uma crença, ela cria uma crença, uma fé dentro da cabeça de quem vai julgar. Ela cria uma fé dentro da sua cabeça. Você que é o advogado de defesa, você vai sentir dentro de você, com as provas que você vai apurar, se o teu cliente está te contando a verdade ou não. Né? A gente sabe, vou contar para vocês, minhas experiências próprias aqui mostram que na grande maioria das vezes meus clientes mentem para mim. Para arrancar a verdade deles, eu tenho que apertá-los ali e mostrar que é só com a verdade que eu vou conseguir defendê-los da melhor forma possível. Pensem nisso, você tem que saber a verdade, porque só com a verdade você vai conseguir avaliar as provas bem e vai conseguir produzir uma defesa coerente com a realidade dos autos. Não é realidade. Todo mundo fala, o processo penal tem como função a busca da verdade real. Não, não tem. Ele tem como função a busca da verdade que se pode provar. Às vezes o fato, a acusação pode ser verdadeira, mas o Ministério Público não consegue provar. E aí, você vai condenar o cidadão? Você vai falar, Leonardo, mas isso é imoral, é errado. Foi ele que praticou, só porque não provou, não vai condenar? Não vai condenar, não pode condenar. Porque o Ministério Público tem a responsabilidade de provar. Se ele não fizer a prova, não pode. Ok? Toda prova é uma prova direta. Não tem aquela conversa, provas indiretas e prova direta. Não, gente, toda prova é prova direta. Até aquela prova de ouvir dizer é uma prova direta, que está sendo produzida dentro dos autos. Agora, o que você vai avaliar é se ela tem credibilidade para poder condenar, servir de base, né, para poder condenar o cliente, o teu cliente. Olha só, curte o vídeo, tá? Dedo aqui, bate o dedinho ali no joinha, curte, dá o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com os teus amigos, advogados, advogadas, estudantes de direito, manda esse vídeo para umas 10 pessoas.
Esse é um jogo do YouTube, você vai estar jogando ele e vai estar ajudando que essa mensagem seja propagada para pessoas que têm interesse na advocacia criminal, no direito penal e no processo penal brasileiro. Beijo forte no coração de vocês, Deus abençoe vocês.